hoje eu quero mostrar para vocês as possibilidades que nós temos, possibilidades criativas com ferramentas de IA para a divulgação dos nossos produtos e serviços. E, bom, se você não me conhece, eu sou o Isa Germano e aqui eu trago para vocês ferramentas de IA para imagens e vídeos. Mais imagens do que vídeos, mas hoje tem vídeo. Então, você vai conseguir aí ter uma visão melhor desse universo. E eu já queria pedir para você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, deixar seus comentários e, é lógico, dar uma conferida aqui na descrição do vídeo, que eu sempre deixo um link, alguma coisa sobre os sites que eu utilizo, às vezes, de IA, as ferramentas, enfim. Sempre tem algum detalhe importante que às vezes eu esqueço de falar aqui, embora eu fale muito, mas a gente coloca um complemento ali na legenda. Tem os links do nosso grupo do WhatsApp, onde eu tento reunir profissionais de design ou entusiastas de IA e tento atualizar eles com os vídeos de outros criadores de conteúdo, com novidades, com ferramentas. Então participe aí desse grupo, o link vai estar aqui. E também, se você quer aprender a criar avatares para suas campanhas, para criar suas fotos, eu também vou deixar o link aqui do meu curso. Ou se você quiser que eu crie mesmo o seu ensaio fotográfico com IA, a partir da minha personalização, do meu olhar, também fico super à disposição, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero mostrar para vocês hoje as possibilidades que a gente tem no mercado de trabalhar os nossos produtos. Eu vou lançar um vídeo no próximo falando sobre essa questão que é muito importante. Só vou dar um spoiler aqui. Todas as ferramentas de IA que nós temos disponíveis no mercado, para trabalhar de forma profissional, a gente não pode ter essa ilusão de que ela vai resolver tudo. Então, às vezes, não é só uma ferramenta que vai ajudar você em todos os processos. Porém, com organização, com planejamento e entendendo bem as ferramentas, você vai saber utilizar da melhor forma possível. Então, as ferramentas, sim, elas têm limitações, elas ajudam a gente em muitos processos, isso é óbvio, mas tudo tem que passar por um refinamento. Então, para trabalho de forma profissional, a gente precisa de um maior detalhamento. O que às vezes levaria de 15, 10 dias, a gente consegue aí reduzir para 2 dias, horas, enfim. Mas essa questão aí, se você quer trabalhar de forma profissional, não adianta querer segundos. Então, basicamente é isso. Então, mas vamos para a prática aqui. Eu quero apresentar para vocês a Dri, que é ela confecciona, kaftans, que são esses vestidos mais elegantes, fluidos. São vestidos, blusas também, em estilo kaftans, que é esse estilo mais solto. Inclusive, o vídeo aqui de apresentação do meu canal foi de um ensaio que eu fiz há muitos anos atrás, utilizando um dos vestidos da Dri. Então, Dri, se você estiver assistindo, tá aqui no meu canal. E eu queria falar com vocês que a Dri é minha cliente, ela é lá de Piracicaba e ela vende os kaftans dela pro Brasil todo. Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui no Instagram dela, eu vou deixar o arroba dela aqui, ou em algum lugar, ou vou deixar na legenda também. Então, por isso o importante é dar a legenda. E vocês podem conferir também o site dela. E eu queria mostrar para vocês o seguinte: a Dri é minha cliente e ela iniciou um projeto de criar primeiro o avatar dela. E depois a gente veio, vamos produzir os meus looks. Então, há sempre um desafio para criar os projetos da Dri, porque ela precisa de imagens fiéis, E como eu disse para vocês, as ferramentas de IA, elas não entregam 100% o que a gente quer, então a gente precisa ter um refinamento. Algumas fotos, que nem por exemplo esse kaftan aqui, a gente consegue reproduzir de boa, mas tem alguns que precisam de mais detalhes, que, por exemplo, esses modelos aqui às vezes vêm com a barra um pouco mais, deixa eu abrir mais aqui, às vezes a barra vem um pouco mais curta, a gente precisa dar uma alongada, precisa de um refinamento, uma melhor qualidade na foto, tá vendo, Ela vai utilizar de corpo inteiro, mas a gente consegue ter uma foto bonita, Mas o intuito do vídeo não é falar sobre isso.
os próximos vídeos, os outros vídeos. Enfim, eu criei agora uma nova coleção para ela. Eu gosto muito dessa foto aqui, desse retrato. Vou falar sobre essa questão de retratos também no próximo vídeo, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas fotorretrato com inteligência artificial funciona muito melhor, tanto para a criação dos avatares, quanto também para edições. Então, o pessoal que está usando o Gemini, aí, o Nano Banana, para edição é retrato. Corpo inteiro funciona em algumas vezes, o teste tem que ser maior. Mas enfim, vamos lá. E aí o que eu quero trazer para vocês? Que utilizando as ferramentas de IA, criação de avatar, edição de imagem, produção de vídeo com Google, com VEL 3, VEL 2, enfim, com lip sync para dublagem também é possível. Então a gente consegue criar uma campanha específica para a gente trabalhar os nossos produtos e serviços. E aí que entra as diferentes maneiras de se trabalhar. Então, no caso aqui da Dri, o que eu queria fazer, né? Eu peguei esse vestido dela aqui, ó, esse caftans dela aqui, maravilhoso, que eu achei muito bonito, e fiz um teste para ela. Falei, Dri, ó, vamos tentar reproduzir esse daqui, porque como ele tem muito detalhe, tá vendo, ó? É sempre mais difícil quando tem detalhe. Só que daí lançou o Nano Banana e eu fiz um teste em 2 fotos dela que a gente já tinha, ó, e deu muito certo. Então deixa eu até colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Cadê? Não tá aberto, mas vou abrir aqui, ó. Não é esse também, muitas telas. Aqui, ó. Queria abrir os 2 juntos pra gente conferir, ó. Acho que agora dá, ó. Ó, tá vendo? Volta, filho. Aqui, ó. Então, ó, eu já tinha esse avatar dela, essa foto dela. Fiz a edição lá no Gemini, tá até escrito Gemini aqui. E ele trouxe pra gente muito idêntico, ó, bem idêntico. Deixa eu ver se ó, conseguem conferir? Então tá bem idêntico a posição das estampas, enfim. E isso deixa a gente muito feliz, porque se fosse para eu reproduzir toda essa estampa aqui, quase que eu não ia conseguir ficar perfeito, né? Então, algumas edições mínimas, lógico que depois a gente precisa ter. Aqui no caso eu não consegui o caftans completo, porém, cadê a outra imagem aqui, ó? Deixa eu abrir ela aqui. Aqui, ó. Aqui nesse caso eu já consegui um pouco mais, tá vendo? Então a gente consegue trabalhar de forma bem fiel hoje com essas ferramentas de IA os nossos serviços. Eu poderia incluir, por exemplo, aqui uma bolsa na mão dela, né? Então, eu também trabalho com bolsa, preciso mudar as joias, né? Tanto que no início dessa produção com IA, eu perdi um cliente porque ainda não tinha uma IA que fazia essa cópia perfeita, né? Eu falei, ó, ainda não é possível, tem que trabalhar a edição e não ia compensar muito tempo, né? E tinha no caso até o ChatGPT, mas não ficava tão bom quanto o Gemini. E aí, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, para a gente finalizar esse vídeo e ver o que a gente consegue fazer. A gente consegue criar uma campanha inteira, principalmente de vídeos, se você precisar patrocinar, por exemplo, um vídeo. Eu não tenho tempo de gravar, eu só tenho as fotos, enfim. Dá pra gente produzir muita coisa com ferramentas de IA. Lógico que a gente não pode ficar se apegando a detalhes, a muitas questões, porque é IA. Então, a IA serve para ser IA, né? Então, a gente tem que entender o conceito, né?
E, lógico, tem a aparência de IA ainda, mas eu acho que mais pra frente não vai ter. Então, o que que eu fiz? Ó, vou mostrar pra vocês aqui o vídeo que eu criei da Dri, ó. Vamos assistir. Você já conhece os meus looks? Peças que vestem o corpo com elegância e abraçam a alma com delicadeza. São tecidos leves, que respeitam o corpo feminino em diversos cortes e estampas. Entregamos para todo o Brasil. Então acesse o meu site ou link na bio. E aí, gostou do resultado? Tá vendo que a gente conseguiu aí utilizar o vídeo, as fotos, consegui ali através do ensaio que eu fiz vários quadros com movimento, são fotos estáticas, consegui fazer um vídeo com a persona dela, o avatar dela falando, não é a voz dela, porém a gente consegue fazer com a voz, mas é um outro processo. E então assim, a gente hoje pode trabalhar os nossos produtos, os nossos serviços, enfim, eu até fiz aqui um vídeo conceito sobre café, então você pode assistir também. Vou deixar o card aqui no final para você assistir o vídeo que eu fiz com o conceito de café. E é isso, gente, é mostrar o que a gente pode fazer. E mais uma vez eu peço, se você gostou, né, clique aqui no gostei, deixe seu like, se inscreva no meu canal, deixe seus comentários e vem participar com a gente. Fale aí pra mim o que mais você quer aprender, o que você quer conversar, que você quer, né, que eu mostre para vocês. Então as ferramentas de IA estão aí bombando, tem muita novidade, tem muita coisa. E assim como no marketing, como na fotografia, no design, eu sempre falo para os meus clientes, a gente precisa trabalhar com organização. Então, planejamento. Tudo que a gente faz com planejamento, a gente economiza tempo e recurso. E essa a proposta da IA, né? Fazer com que a gente produza mais em menor tempo e ganhe mais dinheiro. Então é isso aí. Até mais!